Beleza, pessoal? Mais um vídeo da série Padrões. Só que dessa vez vou falar sobre o Oda, o que eu penso dele. É o seguinte, sobre a mente do Oda, como ele trabalha, como que ele lida com a obra dele, com One Piece. Até se você não conhece muito One Piece, ainda não se animou a assistir ou a ler, dá uma olhadinha no vídeo e veja como que o autor Eiichiro Oda se preocupa tanto com a obra que ele criou. Eu tinha pensado um tempo atrás o seguinte, não é possível. O Oda ele é muito estrategista. Ele deve ter um banco de dados para se lembrar de tanta coisa. Eu vou mencionar isso mais para frente, sobre esse banco de dados. Muitas coisas que eu pensei sobre ele, regras, equilíbrio na obra que ele coloca para não virar bagunça, para não ter contradições. Eu olhei lá depois os 55 fatos sobre o Oda que a OPEX colocou lá no site One Piece X. E muita coisa que eu pensava, que eu idealizava, que eu teorizava com relação à maneira de trabalho do Oda, bateu. E eu vou mostrar aqui para vocês os pontos que estão nos 55 fatos sobre o Oda que corroboram, que atestam e que combinam com o que eu estou falando, beleza? Ele ser estrategista e bem cuidadoso, você pode ver algo sobre isso no fato 2, 4 e 7. O Oda, ele procura equilibrar as coisas na obra. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo sobre o Kizaru, dele ser bugado. Mas não é que ele é bugado. O Oda fez ele limitado para ter equilíbrio, porque se ele realmente fizesse tudo na velocidade da luz, ele seria o top, ele seria o cara, entendeu? Porque 300 mil quilômetros por segundo, para pensar, o que é isso? De norte a sul do país não deve ter 4 mil quilômetros. Porque aqui de São Paulo para Rondônia, para o norte ali, antes de chegar no Amazonas, deve ter uns 3 mil quilômetros. Então bota de norte a sul, de sul a norte, bota aí uns 4 mil, pouco mais, pouco menos, por aí na média. Agora 300 mil quilômetros. E tudo isso em um segundo? Pô, a gente sabe que ele não faz isso no One Piece, porque ele tem um delay, um cast, ele carrega, ele tem um atraso para executar as habilidades. Pelo jeito dele boêmio, pelo jeito dele calmo, lentão, né? Tranquilo, para equilibrar a obra. O bando do Sunny em Dressrosa. Por que ele sumiu? Porque o Oda planejou já esse gancho para ligar a história de Dressrosa com a próxima aventura. Mas não é só isso não. Eu tenho uma opinião também, uma teoria que eu vou falar depois em outro vídeo. Outro motivo, outro ponto de vista de por que o bando sumiu. Para resumir, é porque tem membros ali que, se estivessem junto com o Luffy, facilitaria a subida dele pelos 4 níveis até chegar ao Doflamingo. O Barba Branca não usar Haki em Marineford na Guerra dos Melhores, porque o cara lá disse, quando o Luffy usou Haoshoku no Haki, igual ao Oyadi e ao Ruivo, Papai e o Ruivo. Por que ele não usou então? Porque o Oda tinha intenção de lançar o Luffy como o novo usuário de Haoshoku no Haki, para colocar isso na história. Se ele fizesse o Barba Branca usar, não teria motivo do Luffy usar. Tá compreendendo? O Oda procura pensar em tudo, para evitar contradições. Ele coloca regras e limites. E você pode ver isso no fato 21, 23, 30 e 35. Por exemplo, a Akuma no Mi da Logia parece invencível. No leste, oeste, norte e sul, se chegar alguém ali com uma Logia, o cara vira rei. Se a marinha com os almirantes não for lá derrotar ele, ele vira rei. Fica fortão demais. Mas com o Haki do armamento, ele pode ser derrotado, se o cara for habilidoso. Só que ele não se torna invencível porque ele tem Haki do armamento. Porque outra pessoa com Haki do armamento vai lá e, se for habilidoso ou tiver mais força, mais domínio, vence. Então não tem tipo,
Eu só perdi, sabe, aquelas desculpinhas de joguinho de PlayStation, Super Nintendo, pessoalmente no passado, né, minha época, quando eu era novo, era Super Nintendo, Mega Drive. Você apelou, a pessoa dava um monte de desculpa, ganhou por causa disso, ganhou por causa daquilo, cheio de mimimi. Então, não precisa ter mimimi. Usuários não nadam, mas se o cara que tiver Akuma no Mi, ele for forte, treinar, ter um espírito mais aguerrido, ele pode pelo menos suportar um pouco a água com um braço, com uma perna. Igual quando eles mergulharam, a Nico Robin ajudou ali para o navio não quebrar, o Luffy pegou o Sanji, deu um soco no Kraken. A barreira do Bartolomeu, a Rune do Urou tem limite, gasta uma energia para uso. O Bartolomeu aparentemente mostrou uma habilidade inquebrável, a barreira dele. Mas ele tem que cruzar os dedos, senão não funciona. Tem uma regra para funcionar. Então o Oda coloca regras e limites para ter um equilíbrio na obra, para não ter também contradições. Fato 43. Oda geralmente termina de desenhar um capítulo do mangá 17 a 19 dias antes de sua publicação na revista Shonen Jump. Fato 43. Por quê? Por que ele termina de desenhar perto da história ser lançada oficialmente nas bancas? Eu acredito que é justamente para poder dar tempo de saber a opinião das pessoas com relação aos mangás anteriores, porque se alguma coisa ele vê que não está agradando, ele pode consertar. Então ele deixa mais para o final. Ou porque ele está planejando bastante coisa, e de tudo que ele planeja, ele ainda está escolhendo, decidindo. Então ele entrega para Shonen Jump mais ou menos 2 semanas depois que ele termina. E ele entrega para Shonen Jump antes, porque tem que dar tempo dela publicar, de fazer as cópias, beleza? Agora uma questão interessante, que eu calculei por puro achismo. Eu tive que jogar um número. Muita coisa o Oda planeja. Outras ele aproveita. E outras é jogo de cintura mesmo. Fato 1, 3, 8, 15, 44, 53 e 55. Podemos dar um palpite? Agora aqui é por achismo. Porque eu tive que equilibrar nessas 3 palavras. 50% planejamento, 30% aproveitamento e 20% jogo de cintura. Ou 60, 20, 20 ou 60, 30, 10. Por quê? Vou dar alguns exemplos. Ele planejou o One Piece iria acabar em 5 anos. Um tempo para encontrar os personagens, para reunir, um tempo para a história, um tempo para finalizar. Mas, devido ao sucesso, estendeu mais do que planejado. Estendeu pelo que conhecemos hoje, fato 49. Os anões citados por Norland e pelo Usopp, a gente não sabe se ele planejou já os Tontatas desde ali. Talvez ele planejava, mas talvez a palavra Tontata, o reino e aonde eles estariam, talvez não estava decidido ainda. Então ele foi aproveitando com o tempo para encaixar quando fosse melhor. Personagens citados que reaparecem de novo. Aquela raposinha em Shabound que estava no lugar do Chopper, a raposinha fazendo o Chopper falso, ela já tinha aparecido antes, ou pelo menos uma semelhança dela. E outras coisinhas que já apareceram na obra que depois reaparecem. Por exemplo, o Luffy desenhando um tritão na cabeça dele, indo para Vila da Nami, para o Arco do Arlong, na Ilha dos Tritões, o peixe que ele desenhou estava lá. Histórias de capa. Eu acredito que talvez, desde o primeiro capítulo, ele não tinha pensado na história de capa. Mas aí quando o bando do Bug foi derrotado, talvez ele pensou em reaproveitar o personagem no futuro. Ou até um tempo atrás. Um tempo antes disso. Aí ele deve ter bolado, surgiu a ideia da história de capas, eu acredito. Aí desde então ele começou a fazer, entendeu? Resumindo, é isso. As mentiras do Usopp, a gente não sabe se ele planejava já fazer as mentiras se tornarem verdades. Ou quando aconteceu o fato de, agora ter a chance de fazer isso aqui ser verdade. Então, a partir de agora eu vou reler
tudo que eu falei que ele fez de mentira, tudo que eu fiz ele falar de mentira, e agora eu vou fazer tudo isso acontecer um dia. A gente não sabe se já foi planejado ou foi aproveitamento. Agora, jogo de cintura. O braço do Shanks, os Supernovas e os Tritões no capítulo 3. Como assim? O Shanks não ia perder o braço, mas o editor achou que não estava interessante. A Oda foi lá e pá, cortou o braço. Supernovas e Shabound não iria aparecer ali, mas o editor deu pitaco de novo. Ele foi lá em 3 horas desenhou todos. E engraçado não. E o curioso é que alguns capítulos depois eles tinham até as habilidades. Tanto que ele pensa nas coisas. E os Tritões eram para ter aparecido no capítulo 3, mas o editor rejeitou a ideia. Aí eu cheguei a pensar o seguinte: ele deve ter um banco de dados para se lembrar de tudo, não é possível. Sabe por quê? É muita coisa para ele se lembrar de cabeça. Já que muita coisa ele fez, para pensar, há 5, 10, 15 anos atrás. Tem gente que se confunde em se lembrar de algo que saiu no ano passado, em 2014. Agora, lembra dos rascunhos dele que ele tem, ou tinha, ou tem sobre Dressrosa? Que saiu lá nos fatos, dos 55 fatos, lá na OPEX? Fato 33, que ele tinha, ou tem, 15 cadernos com ideias escritas para Dressrosa. Agora, eu te pergunto, a pessoa lê isso e olha, poxa, bacana, joia. Mas para pensar. Quantos cadernos ele não fez? E quantas ideias ele não teve diferente para Punk Hazard, Tritões, Marineford, Impel Down, Shabound, e vai voltando até o capítulo 1. Se eu desenhasse as cenas que tinha em mente na saga de Marineford, cada capítulo teria 50 páginas. Pensa comigo, o que acontecia na cabeça dele? Quantas cenas ele não imaginou que nós nunca vamos saber ou descobrir, a não ser que ele atenda aos nossos apelos, ou alguém faça esse apelo e faça um bônus depois e joga tudo isso na internet, do tipo, olha, isso aqui era para ter sido original, tá? Só que ele tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, imagina quantos rascunhos, cadernos ele deve ter tido para cada arco e saga. E não só para cada arco e saga, mas, por exemplo, eu fico imaginando aqui o seguinte, tá lá, por exemplo, pisaram em Dressrosa. Imagina isso que eu estou falando com todos os outros arcos. Tá lá em Dressrosa. Tá, chegou. O que vai acontecer? Aí eu fico imaginando. Ele tem uma ramificação. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 ou para 10. Não sei quantas. Vamos supor que ele imaginou 5 coisas. Agora o bando vai fazer isso. Não, vai acontecer isso. Não, vai acontecer isso. Não, isso. Aí vamos supor que ele optou por essa. Então ele teve que descartar essas 4. Aí chegou quando o Luffy foi se inscrever no campeonato. Aí como é que vai ser a partir daqui, os próximos capítulos? Assim. E ele pensando, imaginando. Aí ele descarta uma penca de raciocínio e escolhe um. Pensa que para cada 2, 3 capítulos, ou para cada parte na história, a cena do Fugitora jogando a roleta ali, apostando, cada cena, cada craquete ali, vamos dizer, se fosse um filme, cada situação, imagina que teve mais de uma ideia. Ele teve que descartar. Então tudo isso passou na cabeça dele. E a gente não sabe. O que a gente sabe é o que está no capítulo. Então, ele não pode se confundir. O que ele escolhe e vai para o capítulo é o fato do mangá, é o canon. Mas aí ele tem que revelar algo que ele disse, que ele escreveu há 15 anos atrás. Você acha que tudo está na cabeça dele? Sendo que as ideias passaram pela cabeça dele, mas ele escolheu uma. Não usou todas. Tá entendendo?
Então, ele não pode se confundir. E ele não se confunde. Então, eu acredito que muitas vezes ele deve acessar o banco de dados dele e puxar. Olha, isso aqui ainda falta fazer, isso aqui ainda falta acontecer, falta encaixar isso aqui. Tem uma mentira ou duas do SOAP que eu ainda tenho que encaixar ela para se tornar verdade. Tá entendendo o que eu quero dizer? É muita coisa, gente. Porque ele escolhe um rumo dentre várias e várias possibilidades, não só por saga, mas por arco e talvez por cena. Eu fico imaginando quando o Ruffy buçou e foi ativar o Guia Force. A luta que teve, o comecinho da luta que teve. Quantas possibilidades você acha que ele imaginou? Quantas falas? Quantos textos? Mas ele teve que escolher. E o que ele não escolheu, a gente nunca vai saber. Tá entendendo? Então, tudo que você conhece sobre One Piece, que é muita coisa, multiplica por 3, por 5, por 10, por 20, passou na cabeça dele. Ele não pode se confundir, então ele deve ter uma referência, ele deve ter um banco de dados para não se perder. Porque até para golpes, eu li que ele às vezes se recorre à obra de fãs para se lembrar de algum golpe, fato 12. E o da Marineford lá é o fato 52. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não se inscreveu no canal, estou procurando fazer o vídeo terminou. Eu estou com essa mania agora, com esse padrão de anunciar que o vídeo terminou, porque a pessoa já se dispensa se ela quiser. E quem quiser continuar me ouvindo, fique e ouça. Eu estou com esse padrão agora de fazer isso para a pessoa não gastar tanto tempo, caso ela não queira gastar, entendeu? Então, se você não se inscreveu, se inscreva, curte o vídeo. Mesmo que uma ou outra coisa você não concordou, mas se pelo menos uma fez sentido, curte, para ajudar. Já viu aquele ditado? Quem não ajuda, não atrapalha? É a mesma coisa. Você acha que todo mundo consegue fazer aquilo que está na mente de todo mundo? Você acha que todo mundo consegue me agradar? Não consegue me agradar. 100%. Mas eu acredito que eu nunca coloquei negativo em nenhum dos 5 ou 6 vloggers que eu sigo. Porque se eu não vou clicar no like para ajudar, eu também não vou atrapalhar. Porque se eu gosto, por que eu vou atrapalhar? Não é verdade? Então é isso aí. Clique em like, ajuda, tá no começo, o começo é mais difícil. E vamos que vamos! E coloca os comentários. Tem pouca gente agora inscrita no começo, vou procurar divulgar. Vou ver se os ADMs de outros grupos, outros vloggers dão apoio. Não sei se vão dar. Né? Não sei se vão me reconhecer como um novo Nakama aí, no bando dos vloggers, nessa tripulação. Mas estou aqui e vou continuar o trabalho, procurar fazer as coisas direitinho. Não estou fazendo análise de capítulos, essas coisas ainda, porque tem muita gente que já está fazendo e eu tenho alguns vídeos diferentes que eu acho que vale a pena fazer, que é diferente. Estou procurando completar, ajudar, contribuir com essa obra. Tá entendendo? Então, pelo menos por essas iniciativas, dá um like. Abraço. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Para se inscrever, é só clicar em se inscreve e confirmar. Abraços!